Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma live, mais um dia, 13º dia, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Compartilha essa live e envia para um amigo. Tivemos ontem o capítulo de número 12, né? Capítulo de número 12, o Senhor do sábado. O Senhor aí fazendo uma cura, um milagre, mesmo sendo dia de sábado, né? Os fariseus, os escribas queriam pegar Jesus, mas Jesus é o único que jamais irá conseguir ser enganado, enfim. Jesus é incrível. E tivemos uma palavra incrível aí com o nosso irmão Fabiano, foi uma bênção também. E hoje vamos ter o nosso tema, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. O pessoal que está entrando aí, uma boa noite. Deus abençoe, fique conosco. Receba uma palavra nessa noite, nessa terça-feira aí, né, de carnaval, que o pessoal ainda está talvez comemorando por aí, se embebedando, enfim. E estamos aqui para ouvir uma palavra do Senhor nessa noite, amém? Compartilha aí, envia para um amigo. Vamos fazer chegar para várias pessoas essa live e será uma bênção em nome de Jesus. Já estar convidando o nosso convidado da noite, que vai trazer uma palavra para a gente, que vai compartilhar aí um conhecimento e será uma bênção também em nome de Jesus. Vai enviando aí para um amigo. Boa noite para cada um que está entrando aí. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. O Evangelho de Mateus também é um evangelho rico em conhecimentos, rico sobre a vida de Jesus, milagres de Jesus. Boa noite, tá me ouvindo, Rafa? Boa noite, Douglas. Tô te ouvindo. Aê, agora sim. Ô, Glória, aí sim. Tá me vendo aí, me ouvindo? Sim, tá me ouvindo bem? Paz do Senhor, tudo Sim. bem? Paz do Senhor, boa noite, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que você tá, Aí irmão? sim, tô bem também, graças a Deus. Bom, de antemão aqui, deixa eu já agradecer aí você por ter aceito esse convite aí. Tamo junto. Partilhar com a gente a mensagem do Senhor, indicação do nosso pastor William aí, um amigo, um pastor. E obrigado aí por você ter aceito e entrado com a gente nesse projeto, viu, Douglas? Tamo junto, viu? Prazer enorme compartilhar do Evangelho. Eu acho que assim, uma das coisas que eu mais amo na vida é falar sobre Jesus, sabe, Rafa? Falar sobre o Evangelho, falar sobre a cruz, falar aquilo que Jesus deixou de mensagem para nós. Eu acho que isso é uma coisa muito especial e isso é um convite que a gente nunca pode negar. Verdade. De verdade. Glória a Deus. Amém, que bênção, fico feliz. Bom, e como de praxe, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, se quiser falar do seu ministério, igreja que você frequenta, enfim. Você está aí com a palavra agora e depois se quiser iniciar, vamos embora. Bom, para quem não me conhece, o Rafa falou, eu sou o Douglas, né? Atualmente eu congrego na Casa da Rocha, Tatuapé, no pastor Jorge Bruno, né? A gente está iniciando ali a nossa chegada à igreja, né? É um novo ministério para a gente está conhecendo o lugar, se integrando ainda, conhecendo a galera e o vento sopra para onde quer, né? E logo a gente vai estar trabalhando para o reino também ali, servindo, né? Desde quando me entendo por gente, eu vou à igreja, conheço aí a igreja, sempre servi na obra, né? Então, assim, tô aí para o que der e vier. Já lavei o banheiro de igreja, já catei o lixo, já preguei, já ministrei a ceia, já pintei a igreja. Então, assim, aonde precisar, eu tô aí para servir. Servir o reino, servir pessoas, entendeu? Seja com o microfone na mão ou com uma vassoura e uma pazinha, a gente está servindo sempre, Rafa. Essa é a intenção, glória a Deus. Entendeu? Isso é uma bênção. Podemos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus? Com certeza, vamos embora. Quando você quiser aí, eu tô esperando. O pessoal tá aguardando aí também, vamos embora. Demorou. Então, assim, a gente vem numa sequência do Evangelho de Mateus, né? Hoje é o 13º dia, consequentemente capítulo 13, que é um capítulo bem legal porque é onde Jesus começa a ensinar por parábolas, né? Verdade. Parábolas já era um costume de ser usado nas sinagogas, então não era nenhuma novidade para aquela galera daquele tempo, né? Nem para os discípulos, nem para a multidão que seguia Jesus, porque já era de costume
eles falarem por parábolas, né? Sim. Então, acho que para melhor compreensão do povo, Jesus utilizava parábolas para poder explicar o que ele queria falar para o povo, né? E, cara, eu sou um cara apaixonado, meu, pelo reino, né? Pelo reino de Deus. Sobre tudo aquilo que Jesus vem falar sobre o reino. Sem querer espiritualizar muita coisa, eu gosto de pegar o evangelho e trazer para os dias de hoje. Sabe? Tipo assim, Rafa, o que Jesus está querendo me dizer para o Douglas, para o Rafa, para cada um que entrou nessa live, nos dias de hoje, né? Ele deixou algo, há 2000 anos atrás, ele falou por parábolas para um povo que precisava ouvir. Mas o que essa parábola tem sentido para mim hoje, né? Eu sou, por exemplo, eu sou casado, né? Tenho 2 filhos, um filho adolescente já, uma bebezinha de 2 anos. Cara, saio para trabalhar, tenho meu emprego. O que o Evangelho, o que Jesus deixou nesse Evangelho para que eu possa contribuir para a sociedade perto de mim, sabe? Sim. Para a minha família, para o próximo que não é um cristão. O que o Evangelho significa? Né? Eu acho que isso é interessante, trazer para o chão da vida mesmo, sabe? Saber para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, o Evangelho. Né? Tipo assim, uma vez eu disse assim, ó, cara, a sombra de Pedro não cura mais. Paulo não faz mais milagres. João não faz mais. Agora é a sua vez, Rafa. Agora é a minha vez. Então, assim, o que o Evangelho vai fazer? O que eu posso, através do meu falar, do meu agir, proporcionar na vida das pessoas ao meu redor, Sim. entendeu? Eu acho que isso é evangelho. Então, eu vou tentar extrair assim, aquilo que eu acho que é para a vida da gente, sabe? Aquilo que eu acho que é para o nosso dia a dia mesmo. Beleza? É Deus, sim. Vamos lá. Mateus capítulo 13, né? Jesus começa, na verdade, aí, ó, são 58 capítulos, 58 versículos, né? Versículo, sim. Então vamos lá, diz assim o texto, ó. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita. Deu a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem terá dado, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, versículo 14, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou invisível de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam, que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que cai à beira do caminho. Quanto à semente que cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, não tem raiz em si mesmo.
permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que cai no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve palavras, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu na terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e tem, dá uma colheita 100, 60, 30 por 1. Até aí o versículo 23, né? Porque na verdade ele é dividido aí por parábolas, né? E vamos lá. O que acontece? Jesus está dizendo assim para eles que o agricultor, né, o semeador, deixou cair algumas sementes aí pelo caminho, né, à beira do caminho. E trazendo para nossa vida, né, Rafa? Puxa, quanto esses lugares, né, à beira do caminho, quando a gente ouve a palavra, ou seja num culto, seja por algum vídeo que a gente assiste na internet, né, e a gente acaba não compreendendo, né, o nosso coração é o solo infértil. E o que eu quero dizer com isso, cara? Às vezes a gente. E não tem nada de errado com isso, a gente tem problemas na nossa vida, no nosso dia a dia, problemas que muitas vezes nos sufocam, preocupações, né? Às vezes a gente está tentando ouvir uma palavra e você tem que lembrar do seu filho que está doente, sabe? Daquele boleto que você precisa pagar e você sabe que com o seu recurso, aquilo que você tem, cara, você não vai conseguir fazer esse pagamento, né? São preocupações, problemas no dia a dia que nos sufocam. Sim. E muitas vezes a palavra é pregada, ela é falada no altar e a gente não consegue entender. E quantas vezes a gente não culpa até o próprio pregador? Tá? Puxa, mas esse pregador ele não entendeu o que ele falou uma coisa que não, eu acho que não tem nada a ver. Não. É o nosso coração que muitas vezes não está preparado para receber essa palavra. O que eu quero dizer com isso? Né? A semente ela é sempre boa. A semente ela vai germinar desde que o nosso coração esteja sempre preparado para isso, né? Cara, hoje em dia, claro que com o passar dos anos e a maturidade que a gente vai ganhando, eu consigo compreender muitas coisas. Mas na minha juventude, na adolescência para a juventude e o início da vida adulta, quando, por exemplo, você sabia que pregador, acho que a gente já passou por isso, o pastor está de férias, o pastor não vai pregar hoje, vai pregar um outro irmão, o irmãozinho que não é o pastor, que talvez é um diácono da igreja, que talvez é só um obreiro. Como que você ia para a igreja? Como que a gente ia para a igreja antigamente? O pastor não está, eu nem vou para a igreja. Ou se você vai, você fica pensando em outras coisas, sendo que a obrigação de preparar a terra para receber aquela palavra é minha. A semente vai ser lançada, seja ela por quem for. E essa terra aqui que é o nosso coração, como é que ela vai estar preparada? Verdade. Não é verdade? Então, assim, isso é para a vida. Então, com a maturidade, com as coisas que a gente aprende ao longo da jornada, tempo de igreja, a gente sabe que, assim, sim, ao longo do caminho tem espinho, ao longo do caminho tem lugares de pedras, pedregosos, assim, que acaba deixando o nosso solo raso. Qual que é a minha obrigação, então? É preparar a terra. Aleluia. Né? É deixar essa terra pronta para receber essa semente. Né? Nosso dia a dia ele é corrido. Né? Eu não sei se todo mundo que está aqui na live mora em São Paulo, mas assim, que para quem mora em São Paulo é uma loucura. É uma cidade que não dorme, você está sempre a milhão, você está sempre preocupado. Então, assim, nosso dia a dia é corrido. E aí? O que você vai fazer? Você vai deixar esse dia a dia te sufocar? Você vai deixar as coisas que te aprisionam, esses espinhos, né? Te aprisionar? Né? Vai deixar isso te sufocar? Vai deixar isso ser primário na sua vida, sendo que primeiro nossa vida é o reino de Deus. Né? Aleluia. A prioridade da nossa vida é o reino. Então, assim, uma lição nessa primeira parábola, né? A terra é o nosso coração. Amém? Aleluia. A obrigação de arar a terra, deixar a terra preparada para boa semente é nossa. A responsabilidade é nossa. Né? Então, estar perto de Jesus, sabe? Ainda que venha dias difíceis, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está perto de nós.
Então, qual que é a minha responsabilidade? Deixar a terra bacana, deixar a terra ok. Porque no momento certo a semente vai ser lançada. E não é culpa da semente, não é culpa do semeador, a culpa é minha. É hora de trazer para isso a nossa responsabilidade, né? Verdade. É nossa responsabilidade isso. Que possamos ser terra fértil, Rafa. Terra assim que para onde cair a semente brote, germine, sabe? E que através da semente germinada no meu coração, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas, né? Que essa boa terra do meu coração possa fazer florescer essa semente em outros corações que talvez não tenham o hábito de ir para a igreja. Sabe? Eu estou na igreja domingo, mas aquele amigo do meu trabalho não foi para a igreja domingo. E eu vou chegar como na segunda-feira no meu serviço? Eu vou. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou germinar aquela semente, vou deixar aquela semente brotar? Ou vou ser um cara espinhoso na vida do meu amigo, na vida da equipe que trabalha comigo? É, Eu vou deixar a semente germinar no meu coração? Ou vou tomar uma fechada no trânsito e vou buzinar, vou atrás do cara, eu vou abrir o vidro e vou falar um monte para ele, entendeu? Eu vou deixar a semente germinar no meu coração, ou eu vou ser ríspido com o meu filho, com a minha esposa, porque eu tive um dia ruim, entendeu? meu Deus, é forte, hein? Eu tenho que deixar essa semente florescer na terra boa, preparar o coração para que a terra seja fértil, né? Depende de mim isso aí, depende da gente, amém? Verdade. Né? Glória a Deus. E aí, cara, ele continua contando parábola, né? E aí ele vai para a parábola do joio, parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram: o senhor quer que eu os tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Cara, o joio era uma erva, né? Dificilmente dava para distinguir, né, o que era o joio e o que era o trigo. E na agricultura, antigamente, não sei se você já leu isso, Rafa. Por exemplo, se eu tinha uma rivalidade aí na sua. Vamos colocar na sua fazenda, né? E o que eu fazia? Eu ia à noite e semeava o trigo lá, tá ligado? Para quando germinasse jogava joio, né, Jogava joio. no seu trigo. E aí quando germinasse o seu trigo, ia crescer junto o joio, e aí pô, você ia ficar desesperado. Bom, quem que fez? Geralmente isso acontecia nas fazendas rivais, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, a gente tá num mundão maluco, né? É tanta correria, trabalho, família, responsabilidade. E perto de nós, cara, existe muito joio, né? Verdade. Isso, cara, a gente não pode evitar, né? Isso está perto de nós todos os dias. O que a gente precisa fazer então, Rafa? Permanecer firme, entendeu? Aleluia. Como, cara? Nosso caráter deve permanecer firme, entendeu? É fácil, é muito fácil, cara. Eu sou um cristão aqui no Instagram falando para você. É muito fácil eu colocar foto que eu tô no culto domingo. A coisa mais legal do mundo é você ser crente no culto de domingo, Rafa. A coisa Verdade. mais fácil é eu ser crente se eu chamar lá os meus amigos da igreja e comer uma pizza na minha casa. Entendeu? Sim. Agora eu quero ver ser crente no metrô lotado. Cara, eu trabalhava desde a pandemia como home office, né? Ia para a empresa uma vez por semana.
Na semana passada, no começo de fevereiro, teve uma nova ordem na empresa e ao invés de uma vez por semana, eu tenho que ir 3. Então você imagina, eu estava acostumado a pegar o metrô só de sexta-feira, teoricamente é mais tranquilo, tudo. Agora na quarta-feira que eu voltei, cara, eu juro pra você, Rafa, eu tava tão espremido que eu não conseguia segurar, ouvir meu som, o celular, a mochila, assim. Cara, e ser crente nesse ambiente, É difícil, hein? Meu sabe? Deus. Ou 6 horas da tarde na luz, que eu volto pela luz e eu pego o trem na luz. Cara, não sei se você já pegou o metrô, o trem na luz, 6 horas da tarde, mas assim, meu, é uma multidão te empurrando. O cara não quer saber se você tem que tá com uma criança, se você está com uma sua esposa, se você é mulher, se você é uma senhora ou um senhor de idade, todo mundo te empurra. Então, É. assim, isso é cristão nesse ambiente, entendeu? Lembra, não há diferença entre o joio e o trigo, são iguais, né? O que que vai mostrar a diferença nesse caso? É o caráter, é a atitude. Né? Na verdade, eu tenho um testemunho, não um testemunho, bem assim, testemunho, mas tem uma coisa para contar que eu acho tão legal, toda vez que eu lembro disso. Eu tenho uma amiga no meu serviço, que é a minha par, né? Somos pares assim, de regiões que atendemos na empresa que eu trabalho. E ela é da Umbanda. Né? Cara, a gente sempre trocou ideia, a gente sempre conversou. Tudo que ela quer saber da Bíblia, do reino de Deus, até de música cristã, ela me chama, a gente troca ideia. Eu converso também muito sobre a religião dela. E um dia a gente estava tomando um café na empresa, ela falou para mim assim: Douglas, eu tinha até hoje uma ideia de como era um cristão. Eu pensei que as pessoas eram todas iguais, mas conhecendo você, eu vi que Jesus é diferente e que o cristianismo ele é diferente. Por quê? É. A gente precisa saber e entender que pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser atingidas pelo evangelho, ok? Só que assim, vai depender muito da minha posição dentro da empresa. Se eu fosse um maluco, se eu fosse um doido e já acabasse com ela dizendo assim, pô, a sua religião era diferente da minha e eu não quero trocar ideia com você, Condenar, né? eu te repreendo, exatamente, eu te repreendo, sai daqui. Não, cara. E aí o que eu te falo, é a semente na terra fértil, Foi é só aos jogando. poucos, é Verdade. preparar o coração, Sim. entendeu? E daí o que acontece? Meu, e aí ela fala assim que hoje ela é quase uma evangélica, porque ela me ouve, porque ela me escuta, continua fazendo na religião dela, continua fazendo os rituais dela. Amém, eu respeito, mas na hora de trocar ideia, de conversar, ela senta e a gente conversa, entendeu? Sim. Então, é aquilo que eu falei, meu, na igreja é da hora, mas no serviço, o couro come. No metrô, o chicote estraleiro, o que você vai fazer? Entendeu? Não há diferença entre o É joio e o trigo. verdade. Nós precisamos mostrar essa diferença. Nós temos que ser diferente de verdade. É manifestar a cultura do reino. Cara, uma vez eu tenho um esboço de uma palavra que Jesus me deu, que é sobre a cultura do reino, sabe? E a introdução dessa palavra falava da Copa que teve foi em 2018, faz tempo. Na Copa que teve na Rússia, Hum. quando tem uma Copa, né, Rafa, uma Olimpíada, tem o país anfitrião, né? Sim. E aí nesse país anfitrião vem muitas pessoas de vários lugares do mundo. Então vai, a Copa é na Rússia, vai a galera do Japão, os brasileiros, o mundo inteiro vai para o Vários país países, sim. anfitrião. Daí, cara, olha que legal, porque assim, acabava o jogo de futebol, o jogo lá, o que o japonês fazia na arquibancada? Os caras pegavam um saco de lixo e limpavam toda a sujeira que eles faziam. Olha só. Que diferença. Diferença. Aí o que acontece? O japonês não deixou a sua cultura, não deixou de ser japonês fora do Japão. Na Rússia, ele continuou sendo japonês. O Sim. brasileiro
quando vai para uma Olimpíada, para um país anfitrião, ele continua sendo brasileiro. Mesma coisa, o italiano no outro país, não deixa de ser italiano porque está no outro país. A gente não tem que deixar de ser cristão porque não está dentro da igreja. A gente tem que deixar de ser cristão porque não está no meio dos evangelhos. Em todo lugar, nós precisamos manifestar o reino de Deus. Aleluia. Né? A criação geme com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Não é? Sim. Então, seja qual for o ambiente, o lugar que você estiver, que nós estivermos, precisamos manifestar esse reino em atitudes. Sabe, muitas vezes a gente não vai ter, as pessoas que estão aqui, ó, estão nos assistindo, talvez não vai ter oportunidade de estar numa plataforma, no palco, ministrando no microfone na mão, mas é poder ministrar no dia a dia, É verdade. sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, e eu até falo para quem vem trocar ideia comigo, ou pedir um conselho, ou um discipulado, meu, o culto começa quando a porta da igreja fecha. Forte, hein? O culto é na segunda-feira, na terça, na quarta. O domingo é só a reunião da galera que manifesta o reino de Deus, mas o culto mesmo de louvor, o culto de louvor e adoração a Deus é nosso dia a dia no chão da vida, né? Então, assim, não é porque eu não estou na igreja, que eu não estou tocando ou pregando com o microfone na mão, que eu não vou ser um cristão, aonde estiver. Sim. Hein? Tempo de manifestar esse reino onde a gente estiver, no local que a gente for, cara. Sabe, no shopping não vai chegar o Rafael, vai chegar o reino de Deus ali. Sabe, quando você for numa lanchonete com a sua esposa, sua filha, seus filhos, não vai chegar vocês, vai chegar o reino de Deus. Sabe? Aleluia. O reino tem que ser manifestado onde a gente estiver. Sim. Né? É muito legal, assim, às vezes a gente está conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas vêm nos procurar aqui em casa para trocar ideia, que, tipo assim, com certeza não trocaria com outra pessoa. Tipo, a confiança, assim, meu, deixa eu trocar ideia com eles, porque eu sei que ali eles querem manifestar o reino de Deus na minha vida, entendeu? Então, assim, tempo de manifestar. Então, assim, duas lições a gente já dá para tirar nessas duas parábolas. Temos sempre que estar com o nosso coração como terra fértil, preparada para receber a semente. Segundo, Aleluia. manifestar esse reino onde a gente estiver. Seja qual for o lugar, é tempo de manifestar esse reino de Deus. Né? Aleluia. Daí, Jesus continua falando com a galera, e aí ele vai contar a parábola, né, do grão de mostarda. E contou-lhes outra palavra. O reino dos céus é como o grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem o seu ninho. Também contou outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas para a multidão em parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim que foi dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Né? Cara, quantas vezes a gente, Rafa, se sente pequeno, né? Insignificante, né? Em qualquer fase e local da nossa vida. E olha que Jesus fala, a menor semente, ela vira a maior das árvores. Né? Talvez a gente tenha, não sei se tem alguém aqui nos ouvindo que está começando o ministério, ou nós mesmos, né, Rafa? Tipo, nosso próprio ministério, a gente tão insignificante, olha para Jesus e fala assim, Jesus, por que eu? Né? Eu tão pequeno, nossa, tão indigno, sabe, como que eu né, tão pecador, né? A gente tem que reconhecer o quanto falho nós somos, qual a quantidade de defeito que existe dentro da gente, e a gente acho que é muito menor que um grão de mostarda, né? Mas na mão do grande agricultor, né? Com a terra no nosso coração fértil, se torna uma grande árvore. Né? Aleluia. Cara, tem uma história que eu ouvi um dia,
e mexeu muito comigo, eu nunca esqueci. Isso aconteceu mesmo. Eu uma vez ouvi o pastor André Fernandes falando isso. Ele falou que havia um jovem, Rafa, que tinha um desejo de ser missionário. Só que ele tinha uma dicção ruim, sabe? Não sabia falar direito. E a igreja não queria investir nele, sabe? Para pagar um curso de missões, para poder dar toda a bagagem, todo o suporte que ele precisava. Sim. Porque ninguém queria investir. O cara olhava para ele assim, ele não tinha talento nenhum, ele não tinha aquele, aquela imposição de falar em público. Não via nele assim, não queria investir nele. Sabe o que esse jovem fez, Rafa? Ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, e foi para uma tribo indígena. Meu Deus. E lá, ele não sabia a língua dos índios, você acredita? Só que ele começou a servir os índios, amar os índios, abraçar os índios, servir os índios, mesmo sem falar o idioma. Ele chegou lá para servir esses índios, cara. Passou um tempo, Rafa, esse jovem ele ficou doente e faleceu. Os índios enterraram ele, beleza. Muito tempo depois, chegou uma equipe missionária nessa tribo. E colocaram barracas, uma baita estrutura. Microfone, toda estrutura que uma base missionária necessita mesmo numa tribo indígena, entendeu? E Sim. daí, eles começaram a falar de Jesus para esses índios, né? E falar do amor de Deus, o que era o evangelho, o reino, o que Jesus faria. Aí o chefe dos índios mandou ele parar. Falou, para um pouquinho, para um pouquinho. Esse Jesus que você está falando aí, estava aqui pessoalmente na nossa tribo. Ele morou com a gente aqui, só que ele morreu, nós enterramos ele. Aí o pessoal Meu Deus. ficou sem entender. Como assim? Não, vem cá, vou te mostrar onde eu enterrei Jesus. E aí, depois de muito tempo, eles perceberam que alguém, sem se comunicar, sem falar a língua dos índios, conseguiu ser tão parecido com Jesus, ao ponto de ser confundido com o próprio Jesus. Você viu que Meu forte Deus. isso? Cara, o cara Impressionante. não falava a língua dos índios, não tinha a cultura dos caras, mas ele amou, ele abraçou, ele foi diferente. Então, Sim. assim, alguém que não tinha perspectiva nenhuma, certo? Alguém que não tinha, aos olhos da igreja, aos olhos dos grandes, nunca iria dar em nada, mas é aquele grãozinho de mostarda, e só estava disposto a ver o reino de Deus, ele estava disposto a ver o evangelho se expandir. Sabe, às vezes a gente sonha, né? Oh, putz, eu queria pregar numa igreja de 1.000 pessoas. Eu queria pregar naquele auditório com aquele som, aqueles LED atrás de mim. E tudo que Jesus quer é que a gente seja como Ele, aonde Ele nos enviar. Né? Glória a Deus. Tudo que Jesus quer é que a gente manifeste esse reino onde estiver. Sim. Sabe, a gente pode se sentir tão insignificante, tão pequeno, mas existe um mundão aí fora precisando ouvir o evangelho. E esse mundão Necessitando. aí fora talvez não vai ter o tempo de ir numa igreja, sabe, Verdade. de ligar o rádio. Então, o que eu tenho tentado, Rafa, todos os dias, e não é fácil, e muitas vezes eu nem consigo, é ser diferente. É, Verdade. é acordar de manhã, em primeiro lugar, na minha casa, com a minha família, com minha esposa e meus filhos. E depois com a moça que me vende o pãozinho, sabe? Com a moça, com o rapaz que vai vender a ração pro meu cachorro, Sim. com o caixa do supermercado, com as pessoas à minha volta. Tentar como pequeno grão de mostarda, insignificante, fazer que esse grãozinho de mostarda vire uma grande árvore, sabe? Aleluia. Que o evangelho seja manifestado, que o reino seja manifestado, Sim. né? Nos detalhes. Eu acho que exatamente, exatamente. Parece que não, mas a gente é observado sempre, sabia? Parece que não, Sim. mas assim, o povo necessita muito.
do Evangelho, da salvação de Jesus. Aquele cara com o coração mais forte perto de você, assim, esse cara é duro, esse cara nunca vai ouvir de Jesus, ele precisa. Ele só precisa só de você falar para ele, entendeu? Só de você abrir o seu coração, só de você ser a pequena semente. É isso, a pequena semente, cara. Você é a pequena semente, é isso. Meu, você não precisa de mais nada. Você é a pequena semente, é um grãozinho de mostarda. Não precisa ser. Jesus foi claro aqui, não é uma grande semente. Não é uma floresta, é um grãozinho de mostarda que tem que estar disponível, que precisa estar disponível para que esse reino seja manifestado. Aonde Deus quiser, aonde Jesus quiser. Você tem que só estar disponível, entendeu? Eu quero sempre estar disponível. Não é fácil, entendeu? O dia a dia é uma loucura, mas eu quero sempre estar disponível, né? Eu acho que esse é o desejo de Jesus, cara. Que nós sejamos os mensageiros do Evangelho, de boas novas, Rafa. Sabe? Aleluia, em nome de Jesus. A, não sei se, a palavra evangelho, né, ela vem do grego, cara, evangelho, né? Sabe o que Boas novas. significava? Boas novas, isso mesmo. Sabe como que era feito antigamente, cara? Os caras iam pra guerra, né? Os homens iam pra guerra, e aí, quando eles venciam, os soldados, né, de uma tropa venciam a guerra, né? Antes dos maridos voltarem para casa, tinham os evangelistas, né? Que o que eles traziam nas mãos? As boas novas. Era uma carta informando que o exército do familiar, dos maridos, só tinha vencido. Então, eles traziam uma carta com as boas novas informando, ó, o seu exército lá, o exército do seu marido venceu a batalha, logo, logo eles estarão em casa. E que possamos ser esses mensageiros de boas Aleluia. notícias, das boas novas. Cara, no mundo onde quando você liga a televisão de manhã até você desligar à noite, é cheio de É, notícias ruins, cara. Sabe? Às vezes eu tô em casa com o Felipe, meu filho, e a gente tá assistindo o Globo Esporte na hora do almoço. E vai começar o jornal hoje, em seguida. Eu já falo, meu, desliga essa televisão. já era. Cara, porque eu não aguento ver tanta notícia ruim, sabe? Faz mal. Então o mundo está necessitando de pessoas que levem as boas novas, boas notícias do reino, Aleluia. né? né? O que é o reino, né? Ele não é comida e não é bebida. O que é? Paz, justiça e alegria no espírito, né? Então, Glória a Deus. onde a gente chegar, paz, alegria e justiça, é isso que tem que ter, né? Chega de notícia ruim, chega que no espaço que a gente está, seja pequeno, seja grande, seja com uma, duas, três pessoas, chegue sempre paz, alegria e justiça no Espírito. Amém? Glória a Deus. E vamos lá para o versículo 44. Diz assim, ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, vendeu tudo que tinha. Não, desculpa. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Cara, Rafa, esse reino ele é de muito, muito, muito valor. Reino de Deus, o reino de Deus acho que é a coisa mais valiosa de todas as coisas. E a gente precisa estar disposto a abrir mão de tudo para Verdade. poder viver isso, né? É, cara, eu não sei se a galera está compreendendo a importância desse reino, né? De sermos verdadeiramente embaixadores do reino, de sermos verdadeiramente alguém que é diferente, né? No Um mundo mensageiro. de tantas pessoas iguais, né? E quando ele fala assim que esse homem que largou tudo para poder pegar esse tesouro de grande valor que é o reino de Deus, tem tudo a ver com renúncia. Tem tudo a ver de largar os meus desejos, as minhas vontades, né? Os meus sonhos, para viver os sonhos e os planos de Deus, né? Aleluia. Cara,
às vezes, né, dá aqueles 5 minutos na gente e a gente pensa em largar a mão de muita coisa. Fala assim, ninguém me ouve, ninguém me compreende, sabe? Ah, não é pra mim, né? Ah, eu não vou conseguir, vou largar tudo e vou, até brinco, vou vender a minha arte na praia. Não, isso é muito valioso para você largar a mão, sabe? Aleluia. Isso tem muito valor, custou caro, sabe? Custou o sangue de Jesus por nós, sabe? Verdade. Não foi de graça, sabe? Houve um sacrifício para que esse reino pudesse ser manifestado na vida de cada pessoa. Cada pessoa precisa entender e viver esse reino. Quem que vai falar isso? É a gente, entendeu? Cada pessoa, sabe, não existe aquele que fala assim, meu, esse não é digno do reino. Não vou falar que esse cara não, porque esse cara aí é um pilantra. Não vou falar que esse cara não, porque esse cara é um ladrão. Esse cara aí é um... Não, não. Para e fala do reino sim. Para. Se ele quiser te ouvir, meu, o reino de Deus é isso e aquilo, pode ser manifestado na sua vida. Jesus pode transformar. É muito valioso. Sabe, é um tesouro de grande valor, né? Jamais teríamos dinheiro para comprar isso, jamais seríamos merecedores se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Então, assim, é muito valioso, Verdade. custou caro, né? Aleluia, Jesus. A gente tem que estar disposto a abrir mão de tudo, a renunciar a tudo, a Isso é vender, a vender tudo e, forte. e entrar de cabeça nesse reino, Sim. entendeu? E para cima mesmo. É chegar e manifestar esse reino. É chegar e fazer diferença. Em um mundão, cara, que você olha e vê assim um caráter distorcido, sabe? Valores invertidos. Sim. É hora de a gente chegar e falar assim, não, não é assim não. O reino de Deus, ele é paz, ele é alegria, ele é justiça no espírito. Aleluia. Aonde a gente chegar tem que ter transformação. Aonde a gente chegar tem que ter restauração, tem que ter vida, sabe? Já viu quando você está num ambiente, chega uma pessoa e fala, essa pessoa chegou, não queria que ela viesse, não queria que ela estivesse aqui. Com a gente é o contrário, viu? Com a gente tem que ser desejado chegar no ambiente, sabe? Que bom que você veio, Rafa. Olha Que bom que aí. você está aqui. Quando você chega, as coisas mudam. Quando você chega, tem um brilho diferente aqui. O que, que é isso? É o reino de Deus. Oh, Um glória. dia, um dia eu escolhi pegar esse. Um dia eu escolhi, sabe o quê? Vender tudo que eu tinha para comprar, para estar junto desse reino. Eu renunciei. Entendeu? Tem que Aleluia. ser assim. A gente tem que mudar o ambiente que a gente está. Puxa, olha, hoje o Douglas vai vir para cá. É muito bom quando ele está aqui. É muito bom ouvir o Douglas. É muito bom escutar o que ele tem para falar. É muito bom ouvir o Rafael. Sabe? Transformadores de ambiente. Amém, Jesus. Glória a Entendeu? Deus. Evangelistas, né, que levam as boas novas, né? Sim. Sabe? Não aquelas pessoas que chegam, lá vem esse cara amargo, só sabe contar notícia ruim, sabe falar Notícia. desgraça aqui. Não, não, não. Eu sou um evangelista. Oh, Eu glória. sou aquele que traz a carta do evangelho, aquele que manifesta o reino, aquele que muda o ambiente. Amém? Aleluia. E depois, Jesus vai falar assim, ó. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se junto aos peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém? Bom, para finalizar esse nosso bate-papo aqui, Rafa, eu quero dizer assim que Deus tem o controle do nosso coração, tá? A gente, cara, não pode esconder nada dele, sabe? Posso esconder sim da minha esposa, posso esconder sim dos meus filhos, dos meus amigos, mas
de Jesus, a gente não esconde, né? Então, como que eu aplicaria essas parábolas, né, cara? Qual que é a aplicação de tudo isso aqui? Cara, nós somos mensageiros do reino de Deus, mensageiros desse evangelho. Nosso coração precisa sempre estar preparado como terra boa, para que germine a semente, para que germine toda a palavra de Deus lançada para nós, ok? Para que quando sairmos para o campo de batalha, para o nosso dia a dia, né, onde realmente a luta acontece, onde realmente a mãe chora e o filho não vê, possamos estar preparados para que pessoas sejam transformadas através da nossa vida. Cara, você tem noção a alegria que é você olhar uma pessoa que está destruída, que está acabada, e você, pelo seu jeito de ser, pelo seu estilo de vida, porque evangelho, evangelho não é um culto de domingo que você canta 5 louvores, dá a sua oferta, ouve a palavra, ora e vai embora. O evangelho é o seu dia a dia, no chão da vida, mostrando quem você é de verdade fora da instituição religiosa, né? Me dá agonia e pavor quando eu olho o Instagram e vejo alguém querendo colocar, dizendo umas afirmações sobre Jesus e que, tipo assim, deixa Jesus como uma pessoa inacessível, deixando Jesus como uma pessoa ruim que vai me punir. Se você ler Mateus inteiro, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Evangelho, você olha e vê um Jesus tão humano. Um cara que estaria com a gente, trocando uma ideia e nos ensinando como que a gente deve ser. O Evangelho é isso, o Evangelho é Jesus ensinando como a gente tem que ser. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito legal, que é assim, ó. É sobre o Natal, né? Natal é um Deus que se fez gente para nos ensinar a ser gente. Entendeu? Faz todo sentido. Cara, sozinho eu não vou conseguir. O Douglas aqui, não, cara, é um cara cheio de defeito, um cara nervoso, chato, um cara cri-cri, um veinho, mas eu preciso do Evangelho. Eu preciso de Jesus, do Espírito Santo. Eu preciso, Amém, Jesus. preciso daqui, ó, dessa terra aqui, ó, Glória a Deus. bem preparada para que a semente germine. Quando eu estiver lá fora, perto de pessoas que não conhecem o Evangelho, cara, o Evangelho pode ser manifestado. Entendeu? E as pessoas possam olhar para nós e falar assim, o que tem aí? Você veste a mesma roupa que eu visto, você joga bola comigo, você escuta umas músicas legais aí e tal, você vai no shopping, você conta piada, mas dentro de você tem algo diferente. Você fala, isso aqui ó, se chama Reino de Deus. Aleluia, Jesus. E você também pode fazer parte disso. Vem comigo, vem entender o Evangelho. Sim. Ah, mas o Evangelho é complicado, é difícil. Eu vejo os pastores na televisão falando tanta coisa, pedindo dinheiro para mim. Esse é o Evangelho? Não. O Evangelho é mudança de caráter, é transformação de dentro para fora. Aleluia. É a maneira que eu falo, é a maneira que eu ouço, que eu enxergo a vida, que eu trato as pessoas. Isso é Evangelho. É como Jesus andou com os discípulos, é como Jesus se relacionou com a multidão. Sabe? É um Jesus que viu lá a multidão com fome, repartiu a comida. É um Jesus que viu um endemoniado, foi lá e libertou. É um Jesus que viu lá a viúva com seu filho morto, foi lá e ressuscitou. Sim, é um Jesus que veio. A mulher ia ser apedrejada porque pegou adultério. E o pessoal, e aí, Jesus, o que vai acontecer agora? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Mas para. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra, vai. E de repente, cadê a galera que ia apedrejar ela? Foi embora. Entendeu? E é um Jesus que, sendo Deus, deixou toda a glória que ele tinha. Se fez homem como eu e você. Sentiu fome, sentiu frio,
foi no banheiro, sentiu dor e morreu, para que nós pudéssemos estar vivos hoje, cheios de vida, para manifestar a vida e o reino dele na vida das pessoas. Aleluia. Acho que essa é a lição, Rafa, que nós temos dessas parábolas, mano. Amém. É manifestar o reino de Deus aonde a gente estiver, cara. Aonde a gente for. Eu acho que essa é a grande sacada dessas parábolas, trazendo pro chão da vida nos dias de hoje, né? 2024, em pleno carnaval, galera lá fora se prostituindo, né? Galera aí fora curtindo a vida de uma maneira passageira, momentânea, mas amanhã eles vão precisar da gente. Amanhã essa Verdade. galera vai estar arrebentada, vai estar aí na sua ressaca. E aí, eu vou acusar o pessoal? Eu vou atacar pedra? Ou vou manifestar o reino de Deus na vida de cada um deles lá, que chegar perto de mim? Amém? É isso aí, Rafa. Aleluia. Eu tinha para compartilhar aí com vocês aí nessa noite. Glória a Deus. Foi uma bênção. A gente podia orar por isso também, né? Aproveitar e já fazer uma oração, pedindo a Deus aí que nos ajude nessa jornada, nessa missão que nós temos aí nesse Brasilzão grande, nessa São Paulo, da cidade que você estiver falando aí. Acho que é isso. Vamos orar. Vamos. Primeira coisa, reconhecendo que a gente é errado, que a gente não pode, que a gente é falho, e reconhecendo que precisamos de Jesus e que está aqui, ó, coração aberto para ser usado, para ser ministrado e para ministrar pessoas também. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de falar do Teu reino, de dizer, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para ser embaixadores, para manifestar o Seu reino, Pai, por onde a gente passar. Nos ajuda, Pai, a ter um coração como uma terra fértil, que brote a semente do Teu Evangelho nas nossas vidas todos os dias. E que ao sairmos, Pai, para a jornada da vida, no trabalho, no trânsito, no metrô, na nossa casa, em qualquer lugar, o reino possa ser manifestado. E vidas possam ser alcançadas e libertas através de nós, Pai. Usa-nos, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Que sejamos verdadeiros embaixadores do Teu reino, Pai. Para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão Douglas. Que Deus abençoe. Foi uma bênção, viu? Amém. Uma bênção te Glória a receber, Deus, compartilhar essa Tamo palavra, esse conhecimento. Junto. A frase dessa live que eu deixei até anotada aqui, que eu vou colocar depois lá na legenda da postagem, que vai ficar salva, vai ser paz, alegria e justiça de espírito. É exatamente isso. E nós levarmos as boas novas, né? Continuar aí nessa trajetória. É igual você falou, não é fácil. É em momentos difíceis que a gente tem que fazer a diferença, que a gente tem que ser o sal da terra, igual foi ministrado em uma das lives aqui. É aquilo lá, é você fazer a diferença. Às vezes está todo mundo nervoso, todo mundo irritado, um contexto, um cenário que talvez não é o mais favorável, mas você está lá. Nossa, olha lá, para a glória de Deus resplandecer na gente. Que Deus abençoe, viu? Obrigado, viu, pelo convite, viu? Amém. Tamo junto. Vamos fazer aquele momento selfie antes, vamos printar aqui a tela, o pessoal vai printar, vai marcar a gente. Vai lá. Vamos fazer aqui um momento. Vai lá. Foi. Deus abençoe. Deus abençoe de novo. Obrigado aí, viu? Foi uma honra falar com você. Amém. Já de 1000 anos. Tamo junto. Vamos se ver aí, tomar um café. Amém. Deus abençoe, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma excelente noite. Amanhã continua, 14º dia, Evangelho de Mateus, capítulo 14, às 22 horas. Não perca. Uma excelente noite. Fiquem com Deus. Um abraço, irmão Douglas. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.